Eu ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. Eu tinha saído para dar uma volta perto do campo esportivo, na área residencial de Mendonça, quando comecei a sentir alguém ou algo estava me seguindo. No início pensei que fosse apenas a minha imaginação, mas à medida que eu caminhava, a sensação se intensificava. De repente, vi uma sombra fantasmagórica que parecia flutuar a alguns metros de distância. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Aquela sombra continuava me seguindo para onde quer que eu fosse, até que de repente parou e se transformou em um cachorro preto com olhos vermelhos e brilhantes. Pode parecer mentira, mas aquele animal olhava fixamente para mim, como se quisesse me devorar, e começou a rosnar. Sinceramente, eu estava petrificado. Tentei manter a calma e recuar lentamente, mas o cachorro se aproximava cada vez mais. E eu comecei a correr o mais rápido possível, mas o animal me perseguia rapidamente. Tenho certeza de que podia ouvir seus grunhidos enquanto ganhava impulso para me alcançar. Aquele animal era muito rápido. Estou quase certo de que aquele cachorro era mais veloz do que qualquer outra coisa. Corri com todas as minhas forças. Aquela rua parecia interminável, e justo quando meu corpo cruzou para a fraca luz do poste de iluminação pública, aqueles sons ficaram para trás. Mas não apenas isso. Quando eu olhei para trás para ver o cachorro, que certamente teria me alcançado se a escuridão daquela rua fosse maior, fiquei completamente paralisado. Aquele enorme cachorro se movia impacientemente entre a escuridão da rua anterior, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de atravessar para onde eu estava. Não sei por que ele não atravessou, mas o que eu quero acreditar é que não era um cachorro normal. Qualquer animal normal teria continuado. Não era um cachorro comum. Se tivesse me alcançado, teria me mordido, independentemente de haver luz ou não. Isso era outra coisa, algo sobrenatural ou algum demônio pregando a pior peça da minha vida. Imediatamente voltei para casa para contar para minha mãe e os meus irmãos o que tinha vivido naquela noite. Podem dizer que eu sou medroso, mas naquela noite voltei para casa apenas pelas ruas iluminadas. Não queria encontrar novamente aquele cachorro preto. Há alguns anos, tive uma experiência que me deixou sem palavras. Estava caminhando sozinho por uma rua próxima à minha casa quando, de repente, vi uma idosa de aparência frágil cambaleando pela calçada. Aproximei-me para ajudá-la, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a senhora olhou para mim e pediu que eu a acompanhasse até uma igreja nas proximidades. A princípio me pareceu estranho, no entanto, a senhora parecia precisar de ajuda, então concordei em acompanhá-la sem problemas. Caminhamos juntos pelas ruas, em silêncio, enquanto a idosa se apoiava no meu braço. A noite estava escura e não havia mais ninguém na rua. Por um momento, senti confuso, pois à noite todas as ruas parecem iguais. Preocupava-me de estar fazendo a senhora caminhar demais apoiada no meu braço. Minutos depois, finalmente chegamos a uma pequena igreja que parecia abandonada. A idosa agradeceu por tê-la acompanhado e pediu que eu a esperasse do lado de fora, enquanto ela entrava para fazer uma oração. Pareceu-me muito estranho, àquela hora da noite, mas eu não queria deixá-la sozinha. Então esperei do lado de fora da igreja. Passaram-se alguns minutos e a idosa não saía. Comecei a me preocupar e decidi entrar para ver se ela estava bem. Mas quando entrei, a igreja estava vazia e não havia sinal da idosa em lugar nenhum. Fiquei perplexo, me perguntando o que havia acontecido e como ela poderia ter desaparecido tão rapidamente. Descobri que a idosa tinha sumido e me questionei o porquê.
se realmente estava com uma idosa ou se tratava de um espírito. A experiência foi tão desconcertante que até hoje tenho dificuldade em explicar o que aconteceu. Nunca mais caminhei sozinho por aquela rua, especialmente à noite. Me chamo Norma, e a história que vou contar a seguir aconteceu por volta de 1990, em Recife, em uma escola primária onde eu estava estudando. Apesar de muitos anos terem se passado, não esqueço dessa experiência aterrorizante que para mim foi uma verdadeira história de terror. Talvez pela idade que eu tinha e por muitas coisas que aconteceram naquela escola, que talvez já não exista mais. Já não moro naquela cidade há muitos anos e desconheço, agora como eu, se lembram de algumas das tantas experiências estranhas que vivemos naquela escola. Esse acontecimento foi vivido na companhia de outras duas colegas da minha sala, e acredito que, se tivessem contato com elas, ainda se lembrariam do que aconteceu naquela tarde na primária, durante uma festa de fim de ano. Tudo transcorreu com normalidade, apesar de, em anos anteriores, terem ocorrido coisas estranhas. Naquele dia, nos divertimos muito. Já havia saído 2 anos antes da escola, então já não compartilhava muitas coisas com ela. Agora, eu estava sozinha e passava meu tempo com minhas amigas, uma chamada Graciela e a outra chamada Maria. Ainda me lembro do delicioso bolo, das frutas e dos doces que nos deram, assim como do lanche que os pais nos proporcionaram. As frutas foram encomendadas de uma padaria muito famosa naquela época, que ficava encarregada de fazer os petiscos e o bolo. Também era costume dar um pequeno presente para as crianças. Eram brinquedinhos que, para vários de nós que tínhamos muitos irmãos e poucas possibilidades econômicas, eram algo que valorizamos muito. Naquela ocasião, para as meninas, eram pequenas bonequinhas em formas de bebê. Não podiam faltar as guloseimas que todos os professores nos davam, uma para as meninas e outra para os meninos. Essas eram distribuídas por todas as séries, do primeiro ao sétimo ano, e como sabemos, os doces e todo o conteúdo da guloseima estavam para todos os lados. Muitos dos doces e presentes ficavam escondidos nos cantos menos pensados, então tivemos uma ideia. Bem, para meninas de 9 anos, nos pareceu fácil realizar essa tarefa, o que nunca passou por nossas mentes devido à idade e inocência, ou talvez porque naquela época as coisas não eram como hoje e não se falava tanto como na época atual, ou talvez não sabíamos nada sobre temas tão sombrios e perturbadores como o que eu estou prestes a contar. Em meio a tanta inocência, cometemos um erro que até hoje eu me arrependo. Lembro-me e sinto calafrios só de pensar no que poderia ter acontecido se não tivéssemos saído a tempo da escola primária. As 3 meninas estavam na sala, animadas ao ver tudo o que havíamos recolhido de doces e o que nos deram. E quando as professoras nos pediu para guardar nossas coisas porque estávamos prestes a sair, enquanto recolhíamos tudo, observamos o pátio da escola. Lá, todos os enfeites ainda estavam pendurados e sabíamos que havia mais doces e os pequenos bonequinhos. Foi então que a Maria teve a ideia de voltarmos à tarde para ver o que tinha ficado jogado entre as escadas, no pátio e em outros lugares. Cabe mencionar que a escola era muito grande, com 2 andares e 2 turnos. Eu estudava de manhã e as crianças da tarde tinham celebrado sua festa um dia antes. Assim, teríamos a escola vazia para percorrê-la e buscar o que pudesse ter ficado. Finalmente, nós meninas pensamos que não teríamos problemas, mas o susto que teríamos, ninguém nos tiraria até hoje. Chegou a tarde e, como as 3 éramos vizinhas, nossos pais nos deram permissão para sair e brincar. Mas já tínhamos um plano. Ir à escola primária recolher o que restou das guloseimas.
Vocês devem estar se perguntando como entramos na escola. Naquela época era menos difícil entrar na escola, pois tinha grades e ainda não tinham colocado cadeado, já que algumas professoras estavam recolhendo coisas e demoravam para sair. Pelo menos era o que pensávamos. Aproveitamos para entrar. Sei hoje que foi uma total loucura e arriscamos demais. Ficamos do lado de fora da escola observando os enfeites que, ao se moverem com o vento, pareciam de muitas cores. Os enfeites na porta chamavam a nossa atenção. Olhávamos umas para as outras para ver se já estávamos prontas para entrar, e assim o fizemos. Assim que, com muito silêncio, verificamos se estava sem cadeado. Empurramos a grade para entrar o mais silencioso possível, para que ninguém percebesse. Já dentro, achávamos que os professores não nos viam. Parecia que não havia mais ninguém. E começamos a procurar doces, mas não sabíamos que estava escurecendo e não poderíamos ver com clareza. Já eram cerca de 7 horas da noite. Já tínhamos que nos apressar. Fomos dar uma volta pelos salões de baixo para ver se algum enfeite tinha caído para levar para nossas casas. Tudo iria para o lixo e preferíamos levar, embora não soubéssemos que em casa nossas mães nos questionariam. Mas naquele momento, tudo nos parecia fácil. O sol já tinha se posto mais um pouco. Estava muito quente, estava prestes a escurecer, e já tínhamos alguns doces e coisinhas que encontramos. Mas o que aconteceu a seguir fez com que esquecêssemos a alegria que tínhamos por tudo e o que tínhamos recolhido, buscando em cada canto que podíamos. Tudo começou a se tornar desesperador quando, ao chegarmos ao portão da escola para sair, ele estava trancado e com cadeado. Então, não sabíamos mais o que fazer. Não poderíamos pular o portão. Era impossível para nossa altura. Sentimos-nos perdidas, mas o pior estava por vir. O que aconteceria? Eu fico perguntando o que aconteceria se nossos pais percebêssemos que não estávamos no jardim próximo, onde dissemos que estávamos. Será se eles sairiam para nos procurar? E o pior, será se eles nos encontrariam? Era algo que não deveríamos ter feito sem avisar, mas nos pareceu muito fácil e simples por causa da idade. Estávamos nervosas e angustiadas, pensando em como avisar nossa família. Não podíamos sair daquela situação. Estávamos quase chorando. Ouvimos uma voz atrás de nós. Era um homem de bigode mal encarado, que parecia bastante agitado. Sentimos-nos como pequenos ratinhos em comparação a ele. Sua voz era grossa e tenebrosa. Olhando para nós, entre irritado e estranho, perguntou o que estávamos fazendo ali. A escola estava fechada e ninguém deveria estar ali, exceto ele. Imediatamente dissemos que éramos alunas da escola no turno da manhã e que tínhamos ido pegar alguns doces, mas já estávamos indo embora, porque não sabíamos que ele estava lá e que não queríamos incomodar ou causar problemas. Ele nos disse que era o zelador da tarde, então entendemos por que não o conhecíamos. A senhora Carmen, sim, porque era a nossa zeladora, ou a senhora da limpeza, como se diz hoje em dia. Pedimos desculpas e pedimos para nos abrir, pois estava escurecendo e nossos pais estariam nos procurando. Ao dizer isso, ele respondeu que era culpa nossa estar ali e que não abriria mais o portão, que ficaríamos na escola por sermos desobedientes e mentirosas. Além disso, queríamos levar todos os enfeites. Nós, ao ouvir isso, começamos a chorar enquanto continuávamos a implorar para ele nos abrir. E ele apenas zombava de nós, dizendo que teria companhia naquela noite. Porque pelo que estávamos dizendo, nossas mães não sabiam onde estávamos. Então, não nos procuraria na escola. Foi uma experiência terrível saber que ele não queria nos deixar sair. Estávamos em prantos e pensando em nossas famílias e em como erramos em ir. Não soube quanto tempo passou até que um homem, tirando uma das chaves de sua calça, nos disse: "Vou abrir para vocês, mas que seja a última vez que façam isso. Eu não deveria deixar vocês sair, mas vão embora." Assim que retirou o cadeado e abriu, agradecemos e corremos sem parar
até chegarmos em nossas casas. Esquecemos até nossas sacolas de doce. O que queríamos era sair daquela escola e escapar daquele homem tenebroso. Realmente tivemos muito medo. Foi uma experiência desagradável e, afinal, com muita sorte, porque o cara teve pena de nós três e nos deixou sair. Mas se não fosse assim, qual seria o final que teríamos tido? Possivelmente você deve estar se perguntando, mas o que tem de assustador nessa história? Mas ainda não terminou. Essa pequena travessura que me arrepia a pele toda vez que eu conto, tornou-se completamente sombria. Imaginar suas possibilidades me deixa nervosa e me faz valorizar a minha existência. É algo que eu nunca mais vou esquecer, pois ao voltarmos de férias, ficamos sabendo de tudo. Na verdade, a pessoa que não queria nos deixar sair não era o zelador. Era um criminoso que já havia amordaçado um homem. No caso, o verdadeiro encarregado. O que se comentava entre os colegas era que ele tinha o trancado no banheiro, e lá começou a agredi-lo com a tampa de porcelana do vaso sanitário. E insatisfeito, pegou a mangueira com o qual regava as áreas verdes e a colocou em volta da circunferência de seu pescoço, para depois suspendê-lo, amarrando-o na proteção da janela do banheiro, que dava para a rua. O pior de tudo foi que o pobre zelador apodreceu por todos os dias em que ficou suspenso naquele lugar. Minhas amigas e eu, em momento algum, falamos uma palavra sobre isso, por medo de que aquele homem mal encarado decidisse voltar para cobrar vingança caso disséssemos algo. Aquele lugar não foi mais o mesmo desde aquele incidente. Alguns colegas diziam que, ao entrar no banheiro dos meninos, ainda sentiam um cheiro tão penetrante que havia ficado impregnado nas paredes. A simples ideia de que estivemos tão perto de fazer companhia ao Raimundo, o zelador da tarde, nos arrepia. Quando estava no ensino médio, ouvíamos rumores de que aquele homem aparecia para pedir justiça. Ele aparecia assombrando os corredores e as salas da escola. Geralmente isso acontecia à noite. Acredite ou não, o espírito do zelador voltava durante a noite, em busca daquele homem de bigode, que não queria nos deixar sair. O mais aterrorizante foi quando ele nos disse que não iríamos sair de lá, por sermos intrometidas e fofoqueiras. O horror não está apenas no paranormal, também é experimentado na própria carne, com os vivos. No momento em que menos se espera, o mal está presente à espreita da inocência e dos desafortunados que cruzam o seu caminho. Uma certa vez eu escutei um ditado que dizia: às vezes, não devemos ter medo dos mortos, mas sim dos vivos. Muito obrigado por ouvirem o meu relato. Caros amigos, obrigado por chegarem até o final desse vídeo. Obrigado por ouvirem essas histórias. Eu gostaria que vocês comentassem sobre esses relatos. Vocês acreditam que sejam reais? Deixe também o seu like e, se você visita o canal pela primeira vez, se inscreva, ative o sino de notificações para sempre receber novos vídeos dos relatos do Frank. E se você deseja também fazer uma doação de qualquer valor para o canal, a chave do Pix está na descrição desse vídeo. Até a próxima.